Salve, salve, meus queridos, professores ali na área, mais uma vez com vocês, hoje para fazer um estudo das leis das reações ou as leis das transformações químicas, sejam elas ponderais, quer dizer que estão associadas às massas, ou volumétricas, como o nome sugere, estão associadas aos volumes das espécies em uma transformação. Esse assunto é importantíssimo, imprescindível, junto com teoria atômico-molecular, são as duas ferramentas que nós temos para compreender o cálculo estequiométrico. Não se deixe intimidar pelo termo cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico significa o cálculo das quantidades e das medidas. Como a química é a ciência que estuda a transformação da matéria, para transformar a matéria você precisa quantificar. Então não tem como fazer um bolo só sabendo o que vai, mas sem saber quanto vai de cada componente do bolo. Então isso é o cálculo estequiométrico, é a determinação das quantidades e das medidas. Então bora lá estudar um pouquinho essa ferramenta muito importante que são as leis ponderais, tá certo? Bom, a primeira lei que eu estou colocando aqui é a famosa lei de Lavoisier, ou lei da conservação da matéria, lei da conservação da massa. Essa lei ela foi evidenciada por Lavoisier lá no século XVIII. No século XVIII imperavam algumas relações místicas ainda, né? Por exemplo, as coisas que queimavam continham uma entidade chamada flogisto, algo que desaparecia, desprendia ou se prendia na matéria misteriosamente. Então tinha muita informação sombria sobre a ciência. E Lavoisier, o cara responsável ali no século XVIII na França, por desvendar muitos mistérios, especialmente o da combustão. Então, por exemplo, quando você aquecia carbonato de cálcio, né, um componente do calcário, do mármore, carbonato de cálcio, 100 gramas de calcário, você obtinha como resultado um produto, após esse aquecimento, de apenas 56 gramas. Então, o que aconteceu? Desapareceu? Então, possivelmente o flogisto, olha só, essa identidade mística do flogisto desprendeu deste componente. Então, olha lá, a balancinha coloca 100 gramas aqui, equilibra ela com um pezinho de 100 gramas. 100 gramas você aquece isso e depois da transformação você obtém 56 gramas. Ou seja, a matéria desapareceu? Ela se transformou em alguma coisa? O que aconteceu? Entendeu? Não se sabia. Então, Lavoisier, esse jovem cientista que viveu numa época conturbada, né, na França, em plena Revolução Francesa, né, como a França não precisava de intelectuais, ele foi um dos primeiros, por ser coletor de impostos, guilhotinado, executado durante a Revolução. Ele fez uso de balanças, era abastado, tinha uma certa quantidade de dinheiro e ele conseguia, né, ter materiais, dispositivos bem sofisticados e modernos para aquela época. Então suas balanças eram muito precisas. Então com replicações, com balanças precisas e a descoberta especialmente de novos ares, eu estou falando de gases, pense que até um século antes, né, do século XVIII, nós acreditávamos que tudo era formado por terra, fogo, água e ar. Então o ar era um elemento. E ao longo do processo com Priestley, né, alguns cientistas, Cavendish, eles foram descobrindo que, na verdade, o ar é formado por vários outros gases, que eram chamados de ares. Então, com a descoberta de novos gases, com o uso de balanças mais precisas e com repetições, Lavoisier fez uma descoberta impressionante. Por exemplo, no exemplo que eu dei lá anterior, quando você aquece o carbonato de cálcio, então de forma microscópica, agora estou representando, há uma transformação química que é a formação do óxido de cálcio, que é o cal, a cal viva, né, a cal que a gente usa na construção civil, mais gás carbônico. Então, se você pegar 100 gramas e aquecer isso aqui, você vai ter 56 gramas do óxido de cálcio, que foi obtido, ok? Mais 44 gramas de gás carbônico. Só que o gás carbônico, como o nome sugere, ele é gasoso. Então, se você fizer esse experimento no sistema aberto, e se fazia até esse momento, no século XVIII, experimento sempre, né, em sistemas abertos, esse gás vai se desprender. Mas não se sabia da existência desse gás. Lavoisier conhece, né, esse gás e aí ele evidencia que está saindo, desprendendo um gás. Ele juntamente com o Priestley, descobre o oxigênio. Na verdade, ele dá um nome para o oxigênio, mas outro cientista que descobriu o oxigênio, ele diz até que é melhor para respirar do que o próprio ar, e algumas transformações que envolvem ali o desprendimento de oxigênio ou a interação com o oxigênio, ele descreve com bastante categoria. Mas o fato é que se você olhar, ó, você está aquecendo 100 gramas de carbonato e o resultado, a soma das massas dos produtos, dá exatamente 100 gramas. Mas para que você possa verificar isso, esse sistema tem que estar fechado. Então, Lavoisier ele descreve, ele enuncia que a soma das massas dos produtos, então se você somar a massa de qualquer produto de uma transformação química, ela vai ser sempre numericamente igual à soma das massas daquilo que está reagindo, né? Ele não disse isso que eu vou colocar aqui, mas ficou famosa, consagrada
Se eu começar a frase, até minha mãe termina essa frase, que é a seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa aqui é uma máxima dos filósofos naturalistas lá, séculos antes de Cristo, mas ela cai como uma luva no que ele acabava de evidenciar, do que ele acabava de descobrir. Essa é a lei da conservação da matéria. Nada se cria, nada se perde, tudo apenas se transforma. Então, você está promovendo a transformação de 400 gramas de alguma coisa, no final você vai ter 400 gramas. Olha, essa lei, atenção, ela só não tem validade em transformações que são nucleares. Então, durante processos nucleares, fusão nuclear, parte da matéria se converte em energia. Mas em transformações químicas, que é o nosso desejo, essa lei tem sempre validade. Então, como a gente está estudando química, essa é uma lei que fala da transformação da matéria e há uma conservação da matéria, beleza? Então, se a gente pegar, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é bem importante, ó. Pega amônia, outra leitura microscópica, um gás irritante, tóxico, e decompõe ela em nitrogênio mais oxigênio. Então, se você estudou teoria molecular, a gente consegue pesar cada molécula dessa. Então, ó, o peso da amônia é 17 unidades, o nitrogênio é 14, lá da tabela periódica, a massa da tabela periódica, tá bom? Você não precisa decorar, eu estou oferecendo esses valores. Então, ó, o carbono pesa 14 unidades, o hidrogênio pesa 1 unidade. Como são 3 hidrogênios, então a massa disso aqui dá 17 unidades. Então, se tem 17 unidades aqui, quanto que vai ter que ter aqui no final? Porque unidade também é uma forma de medir massa. Então, vamos ver aqui, ó, o nitrogênio dá 14, 14 vezes 2 dá 28, e aí o hidrogênio é 1, 1 vezes 2 dá 2 unidades. Ops! Parece que alguma coisa deu errado. Se você somar a massa dos produtos, como Lavoisier disse, 28 mais 2 são 30, enquanto o NH3 são 17. Então, a lei está errada? Não. Quando eu digo que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, isso vale também para a combinação atômica. Os átomos não são criados nem destruídos, atenção, em uma transformação química. Ah, professor, mas dá para criar átomo em transformações nucleares, não químicas. Química é só uma recombinação desses átomos. Então, perceba que há um equívoco aqui, porque aqui tem 3 hidrogênios e aqui tem 2. Aqui tem 2 nitrogênios e lá só tem 1. Ou seja, nós somos responsáveis quando recebemos a informação de uma transformação química, de uma reação, de uma equação química, ajustar esta equação de tal forma que a lei seja correspondida. Então, a gente chama isso de... tem vários nomes assim, né? O nome mais correto é ajuste dos coeficientes estequiométricos. A gente usa comumente o termo balancear a equação. O que é balancear a equação? É ajustar a quantidade de átomos que estão sendo produzidas com as quantidades de átomos que estão reagindo ali. Ou seja, preservar a lei da conservação da matéria. Então, eu vou fazer isso, ó. Tem 3 hidrogênios aqui, tem 2 aqui, eu pensei em fazer um múltiplo comum, multiplicar aqui por 3 e lá por 2. Eu estou usando um método chamado método das tentativas. A gente coloca, vê o que dá, tem um monte de regrinha. Ah, ajusta isso primeiro, depois aqui. Para equações mais simples é tentativa e erro, entendeu? Tentativa de acerto e erro. Existem técnicas como um procedimento chamado de oxirredução, que a gente vai estudar lá na eletroquímica, que ajusta equações, né, com mais coerência, só que é um método mais complexo. Então, para equações pequenas, que tem 2 produtos, 2, 3 reagentes, a gente vai na raça mesmo, entendeu? Então, ó, tem 2 nitrogênios. Você pode escolher aqui, ó, tem 2 nitrogênios, ok? Então, lá tem um só. Então, se eu multiplicar lá por 2, estou multiplicando lá por 2, eu vou ter apenas um nitrogênio, e daí 2 vezes 3 hidrogênios são 6 hidrogênios, eu vou multiplicar aqui por 3, beleza? É importante que você treine a ajustar as equações. Olha, não importa o que você está fazendo, você está no cinema, você viu uma equação química no chão do cinema, nada a ver, de onde que eu tirei isso? Ok, está fazendo um exercício qualquer, sobre qualquer assunto, tem uma equação química sem estar balanceada, você tem a responsabilidade de balancear, tá certo? Qualquer análise quantitativa que se faça dessa reação sem balancear, você vai cometer um erro, cometer um equívoco, tá certo? Bom, agora, olha como mudou as coisas. Então essa massa está errada aqui, ó, 17, porque você não vai precisar de uma molécula de amônio, você vai precisar de 2. E essa aqui também está errada. Então, ó, 2 moléculas de amônia, uma pesava 17, 2 vão pesar 34. Uma de N2 vai dar 28. 3 de H2, uma pesava 2 unidades, então 3 vão pesar 6 unidades. Agora, tchanã, soma 28 com 6, isso dá exatamente as 34 unidades. Então, essa lei vale tanto microscopicamente quanto macroscopicamente. Aliás, uma coisa leva a outra e vice-versa, beleza? Bom, alguns cuidados com a lei de Lavoisier. Ó. Primeiro, olha só nosso queridão aqui, ó, coloquei a carinha dele ali, ó. Gabando na balança ali, ó. Olha aí, nosso amiguinho Lavoisier. E aí, cuidado com essa questão aqui, ó. Validade versus verificação.
Como é uma lei, essa lei sempre tem validade, obviamente, com exceção dos fenômenos nucleares que eu já adiantei, mas em transformações químicas sempre tem validade. A lei de Lavoisier é válida. Mas você só vai poder verificar essa lei se o sistema estiver fechado. Entendeu? Então, o que acontece? O cara queima um pedaço de papel no sistema aberto e pergunta: a lei de Lavoisier tem validade? Daí o aluno fica meio na dúvida. Mas peraí, mas vai produzir gás e vai escapar. Tá, validade? Validade tem. Você só não conseguiu verificar, porque o sistema estava aberto. Mas se tivesse fechado, você ia verificar. Então, a lei de Lavoisier tem validade? Sempre. Mas você só pode verificar em sistemas fechados. Cuidado também com uma coisinha. Ó. Quando o sistema está aberto, quer dizer, e produz gás ou consome gás, você não vai conseguir verificar. Então é importante saber duas coisinhas. Ó. Em geral, os metais quando queimam, então o cara pega lá palha de aço, pega um metal qualquer, aquece ele, queima ele, eles reagem com o oxigênio do ar e formam um óxido que tem uma massa superior. Então se você queimar o metal, no final vai ter mais massa, se o sistema estiver aberto. Ok? Porque se o sistema estiver fechado, vai ter a mesma massa, porque você vai estar computando a massa de todo mundo. Já os compostos que são orgânicos, substâncias orgânicas, papel, tecido, plástico, substâncias que são de origem orgânica, quando queimam, em geral, na presença de oxigênio, elas produzem gás carbônico. Combustíveis, de forma geral, álcool, gasolina, óleo diesel, então exercícios que envolvem combustíveis, queimou, produz gás carbônico. O sistema está aberto? Está aberto, então ele escapa, ou seja, a massa vai diminuir. Porque o sistema está aberto. Então, cuidado com isso. Isso aqui é bem importante. Então, o cara põe numa balancinha aqui, ó, põe um metal, certo, aqui, e põe um pedaço de papel aqui, sei lá, mas que tem a mesma massa. Ele queima dos dois lados, o comportamento dessa balança vai ser diferente se o sistema estiver aberto. E isso aqui pode te ajudar. Anote isso, não deixe de anotar isso aí, beleza? Bom, bora lá para a próxima lei. Essa aqui é a lei de Proust. A lei de Proust, também conhecida como lei das proporções constantes. E juntamente, ele ali é conterrâneo de Lavoisier, né, vive na mesma época ali, na Revolução Francesa, e ele também evidencia uma lei bem importante. Talvez essa lei, para o cálculo estequiométrico, seja mais importante do que a lei de Lavoisier. O cálculo estequiométrico nada mais é do que a aplicação direta da lei de Proust. Então vamos lá ver o que é essa lei de Proust. Então imagine o seguinte, ó, vamos primeiro o que ele disse lá. Ó. Existe uma razão constante entre as massas de duas ou mais substâncias participantes de uma reação química. Então, quando você tem uma reação química, vamos lá, uma reação química aqui, ó, da amônia que a gente balanceou no quadro passado. Então, tem essa reação aqui. Então, existe uma proporção entre os componentes em massa dessas substâncias que vai perseverar. Certo? Chama lei das proporções constantes. Bom, vai lá. Para isso, eu vou colocar a massa dessa substância aqui. Ó, 34 gramas isso aqui. Quer dizer, 2 mols, daí a importância de estudar o conceitinho lá de massa molar da teoria termomolecular. Estou chamando esse 2 em número de mols, 2 mols vão pesar 34 gramas, porque 1 mol pesa 17 gramas, se você somar a massa tudo isso aqui. Então, 2 mols, 34 gramas, 1 mol de N2, 28 gramas, 3 mols de H2, 6 gramas, tá certo? Então, a massa do hidrogênio é 1 unidade, 1 vezes 2, 2 unidades, vezes 3, 6 unidades. 3 mols, então, pesam 6 gramas, tá bom? Então, essa aqui é a massa em gramas. Olha só que interessante. Se você dobrar a quantidade de amônia, olha o que essa lei ela projeta. Ela é muito legal para fazer previsões. E o cálculo estequiométrico é um cálculo fundamentado em previsões, entendeu? Tipo, quanto que vai produzir de... É assim, quanto que vai consumir... Os exercícios de cálculo estequiométrico funcionam assim. Então, essa lei diz o seguinte, se você dobrar aqui, adivinha quanto que vai produzir de nitrogênio? O dobro. Quanto que vai produzir de hidrogênio? O dobro também. E assim por diante. Se você dividir esse número por esse, você vai encontrar a mesma razão dessas massas, evidenciando que uma transformação, as espécies participantes sempre estão em proporções de massas constantes, razão de massas constantes. Olha só, se eu vai lá, duplica de novo, 136, quanto que vai aqui? 112, aqui 24. Agora, olha que legal um trabalho que você pode ter em algumas questões. Imagine que você tem uma transformação e tenha sido produzido 3 gramas de hidrogênio. Será que é possível descobrir quanto de amônia e quanto de hidrogênio foram consumidos de amônia e produzidos de nitrogênio? Sim, você pode usar a lei de Lavoisier e a lei das proporções, ou a lei de Proust, simultaneamente. Por exemplo, tá vendo esse 3 gramas aqui? Dá uma olhadinha aqui em cima, aqui, ó, 6 gramas. Tá vendo que de 6 para 3 gramas nós estamos falando da metade? Então, se esse 3 gramas é metade de 6, então esse x é metade de 28. Então, se a gente fizer lá metade de 28, dá 14. Agora eu posso usar a lei de Lavoisier, ó. 14 mais 3,
17, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Também poderia verificar que seria metade, 34, 17. Então essas leis, elas são importantíssimas, elas vão determinar, tipo, toda a capacidade que a gente vai ter de realizar o cálculo estequiométrico. E essa lei aqui, ela é fundamental, beleza? Bom, e a última lei que eu estou colocando aqui é uma lei volumétrica, diferente das duas que a gente estudou, são chamadas de leis ponderais, porque estão associadas à massa, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Essa é uma lei volumétrica. Vou representar de novo a mesma equaçãozinha da amônia. Bom, existem algumas informações assim precedentes. Assim. O estudo dos gases no final do século XVIII, comecinho do século XIX, foi muito efetivo. E John Dalton, por exemplo, Dalton, Avogadro, alguns nomes importantes nos ajudaram a compreender uma coisa. Eu vou resumir uma ideia que a gente faz no estudo dos gases, assim, de forma geral. Eu vou fazer um adendo aqui. Bom, primeiro, se você tem 1 mol de um gás, 1 mol, imagina aqui isso aqui, 1 mol de gás de nitrogênio, ele vai ocupar o mesmo volume de 1 mol de qualquer outro gás, desde que esteja nas mesmas condições. Então essa informação é dada só para a gente resolver o problema referente à lei de Gay-Lussac ou à lei das proporções volumétricas, tá bom? Então assim, 1 mol de um gás ocupa um certo volume. Portanto, 2 mols vai ocupar o dobro, não importa o gás, desde que esteja nas mesmas condições. Então, se eu chamar aqui ó, esse volume de 2 litros, tá ligado? 2 mols, 2 litros. Mas poderia colocar 37 aqui, eu poderia colocar o que eu quiser, não importa. O fato é que se aqui for 2 litros, sabe quanto que vai produzir de nitrogênio nessa reação? 1 litro, porque a proporção é 2 para 1, então 2 litros, 1 litro. E isso vai gerar 3 litros de hidrogênio. Esta é a proporção volumétrica dessa reação. Bom, o fato é que o que essa lei diz? É igual à lei de Proust, só que para volumes e não para massa. Se você colocar aqui, por exemplo, 10 litros, está vendo que a gente está aumentando 5 vezes, então aqui nós vamos produzir 5 litros e aqui serão produzidos 15 litros. É simples essa ideia, tá bom? Cuidado com uma informação aqui que eu vou colocar, que ela pode ser útil já desde já, tá bom? Em CNTP, você assim, professor, o que é CNTP? Para já. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão, cuja temperatura é de 273 Kelvin, ou seja, 0 grau, e 1 atm. No Brasil a gente usa um atm, mas em alguns lugares usa 100.000 Pascal, daí esse valor muda um pouquinho. Mas a gente costuma no Brasil usar 22,4 litros porque a gente usa a pressão de um atm. Então o que é CNTP? É uma condição normal de temperatura e pressão. Isso 273 kelvins, que é 0 grau, e 1 atm. Nessa condição específica, 1 mol de qualquer gás, qualquer um, ele vai ocupar 22,4 litros. Então, se esse volume é chamado volume molar, porque é o volume de 1 mol. Então, se eu for aplicar aqui em CNTP uma relação volumétrica, eu teria, não são 2 mol, então seria 2 vezes 22,4 litros de NH3, vão produzir 1 vezes 22,4 litros, porque é 1 mol que está produzindo, e vai gerar 3 vezes 22,4 litros de H2. Vale a pena lembrar do volume molar em CNTP, ou seja, o volume de 1 mol em CNTP, porque é comumente questionado nas questões vestibulares essa condição específica que é CNTP. Então, em CNTP, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Então, numa reação qualquer, eu posso estabelecer a lei volumétrica ou a lei de Gay-Lussac a partir dessa condição específica, tá certo? Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Eu vou ficando por aqui.